Mais de 1 bilhão de pessoas paradas na frente de uma tela. Ruas vazias. Países inteiros segurando a respiração ao mesmo tempo. A Copa do Mundo é o maior espetáculo que a humanidade já criou. Mas e se eu te dissesse que tudo isso quase não existiu? Que um único homem passou décadas sendo ignorado, ridicularizado e mesmo assim não desistiu? Qual é o nome desse homem? Quase ninguém sabe. E é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre ele. O futebol já aparecia nas Olimpíadas desde 1900. Então por que criar uma competição separada? Simples. Porque os clubes profissionais não podiam participar. As regras olímpicas exigiam atletas amadores. E o futebol já tinha virado profissão. Havia também outro problema. A FIFA, fundada em 1904, era quase uma piada. Tinha poucos países membros, pouco dinheiro e zero prestígio. Alguém precisava mudar isso. E esse alguém estava prestes a aparecer. Jules Rimet nasceu em 1873, numa família humilde do interior da França. Desde jovem, ele acreditava em uma coisa que parecia ingênua demais: que o esporte podia unir pessoas que a política separava. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, viu a Europa se destruir, viu vizinhos virarem inimigos. Quando a guerra acabou, em vez de desistir das pessoas, ele fez a pergunta oposta: e se o futebol pudesse fazer o que os diplomatas não conseguiram? Em 1921, Rimet se tornou presidente da FIFA. E a partir daí, ele tinha uma missão: criar um torneio mundial de futebol, não olímpico, não amador, o torneio do mundo. O problema? Quase ninguém acreditou nele. Depois de anos de luta dentro da FIFA, Rimet finalmente aprovou a primeira Copa do Mundo para 1930, no Uruguai. A escolha não foi à toa. Os uruguaios eram campeões olímpicos e toparam bancar todos os custos. Mas aí veio o balde de água fria. A maioria das seleções europeias se recusou a ir. Cruzar o Atlântico de navio levava mais de 2 semanas. Os clubes não queriam liberar jogadores por tanto tempo, e muitas federações simplesmente não ligavam para a ideia de Rimet. No fim, apenas 4 países europeus foram: França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia. A Romênia só foi porque o próprio rei Carol Tezuzeiro selecionou os jogadores e convenceu os patrões a liberá-los. Isso mesmo, o rei escalou a seleção. No dia 13 de julho de 1930, a Copa do Mundo começou. E o primeiro gol da história foi marcado pelo francês Lucien Laurent, aos 19 minutos do primeiro jogo. O Uruguai venceu a final contra a Argentina por 4-2. Jules Rimet entregou o troféu pessoalmente, com as mãos tremendo, segundo relatos da época. Ele tinha 57 anos. Tinha lutado por aquilo por quase uma década. E estava ali, num estádio no fim do mundo, assistindo a sua ideia ganhar vida. Agora vem a parte que quase ninguém conta nos livros. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a Itália ocupada pelos alemães, um dirigente da Federação Italiana chamado Ottorino Barassi fez algo extraordinário. Ele roubou a taça da Copa do Mundo do banco onde estava guardada e escondeu dentro de uma caixa de sapatos embaixo da cama. Por anos, o troféu mais famoso do esporte ficou debaixo de um colchão italiano enquanto a Europa pegava fogo. Se ele tivesse sido capturado, talvez a taça nunca tivesse voltado. Em 1966, antes da Copa da Inglaterra, a taça foi roubada novamente, dessa vez em plena Londres. Foi encontrada alguns dias depois por um cachorro chamado Pickles, que farejou o troféu envolto em jornal num jardim. Pickles virou herói nacional. O troféu original só ganhou o nome Taça Jules Rimet em 1946, em homenagem ao seu criador. Antes disso, era chamada apenas de Vitória, por causa da deusa grega esculpida nela. E é aqui que a história de um francês idealista se conecta com o maior país do futebol. O Brasil ganhou a Copa em 1958, 1962 e 1970. 3 títulos. E pela regra da época, quem vencesse 3 vezes ficaria com a taça para sempre. Em 1970, depois do tri no México, a taça Jules Rimet veio morar no Brasil. Jules Rimet não viu isso acontecer. Ele morreu em 1956
2 anos antes do primeiro título brasileiro. Mas talvez ele soubesse, lá no fundo, que o jogo que ele salvou iria encontrar seu povo. Um homem que viu uma guerra destruir a Europa acreditou que 22 pessoas correndo atrás de uma bola podiam fazer o que nenhum tratado de paz conseguiu: fazer nações diferentes torcerem juntas, sofrerem juntas, existirem juntas. Mas a história da Taça Jules Rimet no Brasil teve um fim amargo. Em 1983, ela foi roubada da CBF no Rio de Janeiro e nunca mais foi encontrada. Acredita-se que tenha sido derretida. A taça, que sobreviveu a 2 guerras mundiais, desapareceu num crime comum. A Copa do Mundo existe porque um homem teimoso demais para desistir acreditou numa ideia grande demais para a época dele. Agora me conta aqui nos comentários: qual invenção do futebol você quer que a gente explique na próxima? O cartão amarelo, o VAR, o gol de ouro? Comenta aí, o próximo vídeo pode ser a sua sugestão. Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer? Like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo Quem Inventou.